Eu deste outro lado da vida. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 8. Atanásio. Jesus vivia rodeado pelos filhos do Calvário, Atanásio. Dei sequência à consulta. O Espiritismo é o consolador da divina promessa do Cristo. Sem Jesus, o Espiritismo não faz sentido. E fazer sentido para quê? Replicava com ênfase. Ora, o mundo estaria muito melhor se tivesse ficado apenas com Sócrates, ou com Buda, ou até mesmo, doutor, o senhor vai me desculpar, com Einstein. O mundo não precisa de religião. Entre as maiores guerras já travadas pela humanidade estão as de interesse religioso. Guerra é coisa do homem, não de Deus, continuava argumentando, com paciência. O Cristo veio trazer a paz. Paz? Ele mesmo disse que havia trazido a espada e que a sua intenção era de colocar fogo no mundo. Atanásio, você se apega à letra e não ao espírito da letra. O Cristo realmente veio incomodar as consciências. Ele veio nos trazer a verdade que liberta. Claro que, neste sentido, o embate entre o homem velho e o homem novo se torna inevitável. Você, por exemplo. O que eu tenho, doutor? Você tem medo de Jesus Cristo, de sua proposta de renovação íntima. Você acha muito mais fácil trabalhar a cabeça que o coração. A virtude da humildade para você. Humildade? Para quê? Para que os outros me pisem, soneguem os meus direitos? Jesus deveria ter morrido de espada na mão, como um verdadeiro defensor do reino divino, e não na cruz entre malfeitores. Atanásio, você está me fazendo pensar em como é muito mais fácil argumentar com a sombra que argumentar com a luz, porque, havendo mais sombra do que luz dentro de nós, a identificação é maior. O que o senhor está querendo dizer? Que o mal que existe em mim quase concorda com o mal que existe em você, exclamei. O senhor está dizendo que eu sou mau? Quem ainda não o será, Atanásio? Não me venha dizer que você seja um santo. Não, não sou. E nem que seja um espírito iluminado. Claro que não. Então, como pode achar que esteja com a verdade? Pelo menos, considere a hipótese de estar equivocado. Pela primeira vez, ele silenciou. Decorridos rápidos segundos, porém, voltou a dizer: o espiritismo tem que ser ciência, doutor, e apenas ciência. Sei que Chico Xavier foi um homem bom, mas a responsabilidade dele, ou melhor, mas a responsabilidade é dele. Que responsabilidade? De a doutrina ter enveredado por esse caminho de religiosidade, de fazer do centro espírita quase uma igreja. A culpa maior cabe a ele, sem dúvida. E o que você me diz do Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, de Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade? E tantos outros irmãos e irmãs? Estavam errados? Chico é diferente, escreveu livros, ele e Emmanuel são culpados. Eles, a meu ver, desvirtuaram a doutrina kardecista. Essa vertente religiosa de espiritismo no Brasil é culpa deles dois. E mais, acrescentou, essa história de umbral está muito mal contada. Concordo, a coisa é mais feia. André Luiz amenizou. Amenizou o sofrimento dele, o senhor quer dizer, não é? Ele passou mais de 8 anos no umbral, ou nas regiões umbralinas. Ora, com que autoridade depois vem escrever, efetuando revelações sobre o mundo espiritual?
e novamente entrou em crise. Tudo mentira, tudo mentira. Chico era um homem bom, mas era perturbado. Apanhou demais na cabeça quando era criança. Ele não pode ser a reencarnação de Allan Kardec. O codificador era um homem culto, de fibra, um espírito ativo e não passivo. As pessoas faziam o que queriam de Chico Xavier. Não, não é verdade, Atanásio. Contra-argumentei. Chico era um homem forte. Se tivesse sido frágil, como enfrentar sozinho o que desde criança ele enfrentou? Um tremendo preconceito religioso. Ele enfrentou a família, que era católica, enfrentou a igreja, enfrentou a sociedade. Para Kardec, as coisas foram mais fáceis do que para Chico. Kardec era pedagogo, descendia de família tradicional. Eu não sei como o senhor pode dizer que para Kardec as coisas foram mais fáceis, sinceramente. E não, imagina um menino semi-analfabeto, pobre, mulato, órfão. Atanásio, meu caro, ponha-se no seu lugar, ponha-se no lugar dele e depois ponha-se no lugar de Kardec. Em qual situação você se consideraria mais confortável? Devo reconhecer que na de Kardec. E você vem falar que Chico era frágil? Ora, as pessoas imaginavam que o manobravam, mas no fundo eram manobradas por ele. Com todas as dificuldades em sua tarefa, ele não se interrompeu um dia sequer. Na tarefa do livro espírita e da exemplificação do Evangelho, lá vem o Senhor com o Evangelho de novo. Assim dizendo, consultou o relógio e tomou a iniciativa de falar. O tempo da minha consulta venceu, doutor. Não quero abusar de sua paciência comigo. Por favor, a receita, solicitou-me. A minha cabeça tem hora que pega fogo. Está bem, respondi. Você ainda tem em casa alguma coisa dos últimos medicamentos que prescrevemos? Tenho, doutor. Confesso que não os tenho tomado direito. Ótimo, observei. Então os termine. E tome mais este, disse, pegando o bloco de receituário e escrevendo. O Evangelho segundo o Espiritismo, cedo, à tarde e à noite. O senhor é preconceituoso? Por quê? Indaguei. Porque acha que eu sou um espírito doente e está me receitando o Evangelho, como se o senhor, como eu, o quê? Como se o senhor fosse isento e não precisasse dele, redargueu. Engano seu, respondi. E abrindo cada gaveta da escrivaninha, fui retirando e colocando em cima da mesa. Aqui estão o Evangelho segundo o Espiritismo, o Novo Testamento, Jesus de Nazaré, de Irmão José, outra tradução de O Novo Testamento, a Bíblia, Paulo e Estevão de Emmanuel. Nossa, ele reagiu perguntando. Nenhum? O Livro dos Espíritos? Atualmente tenho 3, cada um de autoria de um tradutor. Guilom Ribeiro, José Herculano Pires, Joaquim Carlos Travassos. Tenho também uma cópia do original em francês. Eu sei que o senhor é um homem culto, diferente e, por tal motivo, estou aqui. Sei que o senhor não é espírita fanático. Sou fanático por Jesus Cristo, contrapus. Para mim, o espiritismo sem Jesus é uma candeia sem azeite, ou um corpo sem alma, ou, se preferir, uma doutrina defunta. E Chico Xavier? Chico é o único homem do qual eu beijaria as mãos, os pés e a boca, respondi, olhando-o fixamente. Por que a boca? Porque ele tinha o coração nos lábios, exclamei, encerrando a consulta. Atanásio levantou-se, olhou-me, girou nos calcanhares, abriu ele mesmo a porta do consultório e foi embora.
recordando-me dos antigos médiuns doutrinários, de suas derradeiras palavras aos espíritos sofredores comunicantes. Falei, sem que ninguém me pudesse ouvir. Vá e leve os seus fluidos. E logo em seguida, pensando nas palavras do Cristo, basta a cada dia o seu próprio mal, emendei. Basta a cada homem os seus próprios fluidos.